Esse corte é o oferecimento da Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. O Vasco tem que melhorar. Eu acho que contratações erradas, né, equivocadas. O Vasco precisa de melhores jogadores ali, um nível um pouco melhor. Não que sejam ruins, tem bons jogadores, mas são jogadores para ter no elenco. Precisa, na minha opinião, por exemplo, de 2 jogadores de ataque de ponta. Como o Botafogo tem vários, tanto o David quanto o Adson são bons jogadores, mas o Vasco precisa de cara ali que põe a bola lá dentro pro Verratti, né? O Vasco tem uma espinha dorsal ali com o Léo Jardim, com o Piton, com o Payet e o Verratti se a bola chegar nele. E o restante tem que alguns dá para jogar e outros tem que trazer. Tem que são contratar. muitas competições, né, Leandro? Pois é. O Flamengo, por exemplo, tem o elenco montado, mas está pensando sempre em reforçar por causa das competições. É Copa do Brasil, é Libertadores, é Brasileiro. Pois é. E aí você vê, o Flamengo cresceu muito de produção nos últimos anos, o Botafogo cresceu de produção, o Fluminense nem se fala também, né? Revelando jogadores, contratando alguns. E o Vasco precisa também ter essa, né? Você vê, a gente estava comentando outro dia, o último grande craque que o Vasco revelou, craque, foi Felipe Coutinho. Depois revelou bons jogadores, mas craque mesmo foi Felipe Coutinho. E que foi vendido, que é 16, 17 anos. Pois né? Então o Vasco sempre foi um jogador que revelou muitos, um time que revelou muitos jogadores. Está precisando novamente fazer uma estratégia para revelar mais jogadores, para se dar o luxo de vender alguns, outros botar para jogar. Agora, você não acha que a SAF pensa em respostas imediatas? Né? Ela é um balcão de negócio. Sociedade Anônima do Futebol é um balcão de negócio. Talvez não tenha essa paciência de investir na base. O Investe Fluminense, por exemplo, Flamengo, não é? Pois é. Você vê os 2 maiores exemplos. São exatamente clubes que não têm a SAF no futebol. Mas você vê, o Flamengo em 2019, no time titular, não tinha um jogador da base. Tudo jogador contratado, né? Mas o Flamengo estava com dinheiro. Então, assim, eu acho que tem que ter um meio termo, né? Tem que ter jogadores criados na base, dar oportunidade pro pessoal. E também jogadores ali pontuais que possam ser contratados, mas não por só analisar o jogador na parte, ali no computador, sabe? Ver se o jogador realmente tem o perfil que encaixa no clube, porque às vezes não é porque o jogador está jogando bem lá no Goiás que ele vai jogar bem aqui, né? Você falou em Goiás, eu me lembrei do Pedro Raul, como artilheiro lá no Goiás, fazendo gol pra caramba, e de repente ele não vingou no Vasco, então ele chegou a ser perseguido, né? E o Verratti se assemelha muito a ele. Isso. É? Pô, então, o Verratti é o tipo de jogador que se a bola não chegar nele, ele vai ter dificuldade. Então, o dia que o Payet e o Piton não tá bem no jogo, ele não recebe bola, sabe? É meio complicado isso. O Vasco tem que dar uma mexida ali, tem que contratar, abrir um pouquinho mais o cofre e para crescer, senão vai passar dificuldade de novo no brasileiro.